Fala pessoal, muito boa noite. Carlos Cripto na área, começando mais uma análise aqui no nosso canal. Hoje, dia 27 de dezembro de 2024. Agora são aproximadamente 8h06 da noite, horário de Brasília, sexta-feira, início de final de semana. Começando rapidamente aqui pelos principais mercados lá nos Estados Unidos. Tivemos aí um dia de correção, as três principais bolsas no vermelho. S&P recuou 1,11, Dow Jones 0,77 e Nasdaq, a bolsa de tecnologia, recuando 1,48. Lembrando que hoje nós não tivemos nenhum evento econômico pré-agendado em nosso calendário. E partindo aqui para o Bitcoin, nosso carro-chefe do mercado, no diário, um recuo aí de aproximadamente 1,40. Preço a mercado nesse momento, 94.314 aproximadamente. Então, pessoal, vamos dar uma olhada o que rolou de ontem para hoje e as perspectivas aí para o final do dia de hoje e no final de semana. Então, pessoal, a gente basicamente fez aí uma identificação na qual haveria a necessidade de reestruturar o preço que vinha sendo formado aí ao longo dos últimos dias. Nós tínhamos uma expectativa, né, de que os compradores pudessem manter aqui o preço acima dessa região que foi demarcada, aqui na proximidade dos 96.400. Teoricamente era a nossa zona de patrulha para a colheita aí de evidências condicionantes ao ponto de a gente conseguir tentar pressagiar a movimentação do preço. Teoricamente, foi colocado na análise do dia anterior o fechamento aí de 3 candlesticks abaixo dessa região, além do volume vendedor que vinha prevalecendo aí ao longo dos últimos candlesticks formados. Então a gente tinha uma perspectiva dos vendedores passassem a atuar de forma mais incisiva. A gente inclusive mencionou essa região onde os compradores vinham segurando na proximidade dos 95, antes, né, de um movimento um pouco mais verticalizado, né? Ao mesmo tempo, mencionamos a possibilidade, né, dos compradores tentarem novamente agir nessa região para posteriormente, né, o preço vir buscar a o nosso primeiro suporte primário aqui na região dos 92. Evidentemente foi o que aconteceu. Muito comum, né, os compradores, né, ou no caso os players atuando em regiões que são estratégicas, nas quais possibilitam os mesmos a retirarem operadores alavancados, até mesmo uma forma aí de induzir outros players a pregoarem ordens no livro de ofertas para posteriormente largar a batata quente na mão destes. Então, basicamente foi o que aconteceu, né? Houve aí a perca dos 95, algum institucional agiu, né, trazendo o preço novamente aí na proximidade dos 97.300, e aí posteriormente, né, tendo liquidez aqui nessa região toda, ele soltou aí a batata quente na mão desses operadores, provavelmente, né, tentando reduzir as suas perdas, né? Então é muito comum algumas movimentações mais atípicas, justamente, né, porque esses institucionais eles tentam reduzir de toda a maneira a perca aí da operação. Então tivemos aí, né, um bate-cabeça aqui nessa região e posteriormente, como mencionado, um movimento mais verticalizado, pullback, movimento verticalizado, pullback, e a gente basicamente se encontra no meio do caminho, na qual tínhamos aí como um alvo primário, que é a região dos 92, né, sabendo já da fragilidade dessa região, em vista de que
o mercado já veio, né, na proximidade por 2 vezes e, ao mesmo tempo, pela estrutura de preço, né, formada, não favorece tanto aí, né, uma retomada pelos próprios compradores. Obviamente, o mercado ele é dinâmico, eh, tudo pode mudar, inclusive fatores externos. É mais raro, mas acontece. Evidentemente, a gente tinha como uma região um pouco maior acúmulo de lotes na região dos 90.000, nessa proximidade, que inclusive, né, mencionado aí na análise anterior, região onde encontra-se a abertura e fechamento de 2 candlesticks semanais. Então, temos aí os lotes posicionados no livro, mais a condicionante dos candlesticks, teoricamente era a região mais forte. Ao mesmo tempo, também encontramos ali na região dos 93 aos 92 lotes posicionados, não eram em demasia, mas a gente fez a identificação também, e é o que se percebe aqui próximo da região dos 93, né? Os compradores começando a atuar aí, que é um movimento comum, né, na qual sabíamos que o preço não viria de forma direta. Então, pessoal, nada muito relevante na análise de hoje. Basicamente, a gente está no meio do caminho diante daquilo que tínhamos como expectativa. Evidentemente, se você observar, temos aí um candlestick com padrão de força atual nesse momento, inclusive superando, né, o volume de venda do candlestick anterior. Mas é complicado a gente cravar que a partir desse ponto teria aí uma reação por parte dos compradores, porque é um ponto, teoricamente, que não foi estudado, demarcado ou planejado por nós. Então, eh, aos que têm maior aptidão ao risco, com certeza poderiam tentar aí, obviamente, uma compra, né, nessa proximidade aqui da mínima e, evidentemente, colocando o stop abaixo. Eu, particularmente, atuo com um pouco mais de cautela, não acredito que aqui seja um ponto de reversão aí ao que tange, né, os compradores atuando. Eu ainda acredito aí que o mercado deverá buscar a região dos 92 e, evidentemente, podendo haver aí um pullback, uma reação por parte dos compradores, mas, ao que parece, na região dos 90, inclusive por ser uma região de virada de dezena, faz mais sentido aí talvez uma reação dos compradores, no sentido de tentarem novamente empurrar para a região dos 92 e posteriormente, né, colhermos aí as condicionantes evidências para, de fato, conseguirmos antecipar a movimentação do preço. Mas a gente vai acompanhando aqui de perto, né? No diário percebe-se aí a prevalência de volume vendedor. Então acaba, inclusive, fortalecendo a tese de que o mercado deverá vir de fato aqui nos 92, né? E aí, evidentemente, um pullback, né? Um- uma atuação mais simplória dos compradores, né? Faz mais sentido aí a busca pela região dos 90. Então, basicamente é isso. Vamos acompanhar. A gente está no meio do caminho aí, diante daquilo que foi compartilhado aqui com vocês no dia de ontem. Vou atualizar essa região aqui, proximidade dos 100.000, como uma nova resistência. Vamos usar aí como referência também. E basicamente é isso. Vamos finalizar a análise de hoje, dando uma olhada no livro aqui rapidamente. Nós temos ainda aí um pouco de acumulação na região dos 93, né? Basicamente aí na proximidade de onde houve uma modesta reação dos compradores até aqui nos 92. Ainda permanecem os lotes que vimos no dia anterior.
e na região dos 90 é onde encontram-se em maior demasia o acúmulo de lotes, quase 22,3 milhões de dólares posicionados a serem comprados a esse nível. Já percebe, né, o lado dos compradores com maior acúmulo de lotes, né, comparado aí aos vendedores. Teoricamente estamos em bull market, então é complicado a gente ser tão traiçoeiro ao ponto de querer trazer o preço a níveis muito inferiores, né? Então tem que tomar cuidado, principalmente para quem opera vendido aí contra a tendência. A gente já percebe bastante acúmulo de lotes no lado dos compradores, então tem que tomar cuidado, mas evidentemente a gente vai fazendo análise diária aqui, um dia após dia, tentando pegar aí toda essa movimentação para vocês. Rapidamente, vamos dar uma olhadinha no semanal. A gente tem aí o volume vendedor prevalecendo na semana, no mensal. Lembrando também, pessoal, que também prevalecendo aí volume vendedor, né, quase querendo formar aí uma estrela cadente, né, um martelo invertido. Não é uma figura muito interessante, mas que pelo menos feche com um volume inferior ao mês de novembro, né? Então, se for para fechar aí com candlestick com um padrão de força vendedora, que pelo menos feche com um volume inferior ao mês passado. Então, vamos aguardar aí 4 dias para o fechamento e vamos identificar qual figura foi formada. Lembrando que hoje, sexta-feira, tende a cair o volume, inclusive no dia de amanhã, sábado. Pode ser que a gente tenha um mercado aí um pouco mais lateralizado, obviamente mantendo aí a análise. Então, talvez demande mais tempo, né, até para acontecer as possibilidades. E no domingo a gente espera aí um aumento de volume a partir da hora do almoço, em sua esmagadora maioria das vezes a partir das 5 horas. Então, basicamente é isso, pessoal. Finalizando a análise de hoje, eu agradeço sua presença aqui no canal. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Beleza? Uma boa noite para você, um bom final de semana e até mais.